Estimados amigos, camaradas, há cerca de 3 anos estivemos aqui neste mesmo espaço. E hoje somos mais. Está cá mais gente, estão cá mais camaradas, amigos do partido. Isto demonstra camaradas, aquilo que já aqui foi dito, que uma CDU está a crescer, a avançar, a afirmar-se, que a CDU no Norte está cada vez mais forte. Mais gente, porque naturalmente estamos num quadro de celebração e de comemoração daquilo que nós consideramos o ato e o processo mais avançado da nossa história contemporânea, o 25 de Abril de 1974, a revolução original que existiu no nosso país. E queremos, neste momento de comemoração, lembrar particularmente àqueles que hoje dizem que não valeu a pena, àqueles que continuam contra a Abril e nunca perdoaram a Abril a sua gesta e o seu conteúdo transformador, a todos aqueles que baixaram os braços e desistiram. É importante lembrar que Portugal tínhamos, em que país vivíamos. Guerra, isolamento internacional, cultural, civilizacional, 30% da população analfabeta, imigração em massa, liberdades individuais e coletivas juguladas, discriminação da mulher na sociedade, no trabalho e na família. E nesse sentido, camaradas, quando nós dizemos que isto está igual, não está. Porque Abril, a revolução, todo o processo de realização e transformação e conquista de direitos, sofreram profundas derrotas, reveses, recuos. Mas não digam que Abril não valeu a pena, porque Abril, particularmente os seus valores, continuam a ter grande validade e atualidade nos tempos que hoje vivemos. E lembrar que Abril não foi um ato súbito. Abril é resultante de um processo de luta do nosso povo. Particularmente daqueles que, como os comunistas, em que deram centenas de anos de prisão, de tortura, de perseguição, que com outros democratas e patriotas nunca viraram a cara à luta, sabiam que resistir já era vencer. E entre as suas feridas e cicatrizes, esses heróis que aqui queremos recordar, campeões da liberdade, hoje podem demonstrar o seguinte: alguns que acusam este partido de ser inimigo das liberdades, como assim? Como pode um partido que tanto lutou por ela, que tantas vidas deu por ela, pode estar contra a liberdade? Ato e processo transformador aconteceu naquela madrugada de abril de 1974. Corajosamente, um setor das Forças Armadas determinado pelos capitães
há que sublinhar com muita força que o nosso povo tem e terá uma dívida de gratidão para com esses militares, esses capitães que deram uma contribuição decisiva, arriscaram a vida, corajosamente, sem saber o desfecho, lutaram também pela liberdade. Mas foi um levantamento militar imediatamente secundado pelo levantamento popular. Lembramos-nos na altura que os militares fizeram um apelo para que o povo ficasse nas suas casas. E o povo desobedeceu aos militares. Não porque estivesse contra eles, mas que os queria apoiar. E desde as primeiras horas da Revolução, lá estava o povo a fazer esse levantamento popular, a apoiar a Revolução, a apoiar os militares. E foi esta fusão operacional e original do povo e das Forças Armadas que levou a que partamos desta certeza, é que o movimento militar sozinho não teria êxito, tal como o movimento popular sozinho também não seria vencedor. E é por isso que este movimento popular, que se identificou desde a primeira hora com a Revolução, foi capaz de ratificar essa mesma Revolução. Cometeram um erro logo nos primeiros dias da Revolução, os nossos militares, os nossos capitães, entregaram o poder aos generais. E um desses generais dizia, quando nos dirigimos como partido a exigir a libertação dos presos políticos, a informar que o nosso avante seria publicado, que exigíamos a legalização deste partido, dizia o tal general, não há avante publicado, não há legalização do PCP, e quanto a essa história do 1º de maio, façam-no lá para ver a força que têm. Pois, claro que o nosso partido não aceitou o ultimato e publicou o avante antes da autorização do general. E os presos políticos foram libertados. E quando se tratou de maio, foi o povo, foram os trabalhadores, a convocação da CGTP, da Intersindical Nacional, que fez o maior 1º de maio em liberdade, que acabou por calar o general. Como já aqui foi referido pelo camarada Torres, é importante dizer que foi Maio quem ratificou a Revolução. Pois ontem, pelas ruas das cidades, aqui no Porto, em Lisboa, noutras cidades, o povo veio à rua, numa demonstração de pujança, de luta, de protesto, de confiança em Abril e nos seus valores. O que demonstra, camarada, que Abril continua vivo no coração dos portugueses. Mas não esquecer que foi Maio que ratificou essa mesma Revolução. Então, no próximo 1º de maio, o Porto antifascista, trabalhador, tem de estar presente nesse grande 1º de maio, convocado pela CGTP Intersindical Nacional. Camaradas e amigos, foi uma revolução profunda. Em todo o processo que se seguiu, nenhuma das suas realizações e conquistas foi oferecida ao povo português, nem pelos salvadores, nem pelo poder político, nem pelos militares. Foram por ele conquistadas. A liberdade
de imprensa, de associação, de reunião, de manifestação. Uma nova estrutura económica liberta do poder dos monopólios que travou a sabotagem económica e conduziu às nacionalizações. Conquistando a reforma agrária, combatendo a ação e as provocações dos latifundiários, desbravando terras incultas e o desenvolvendo a produção agrícola e pecuária nas terras do Sul, criando emprego, conquistando mais a norte o direito ao uso e à gestão dos baldios pelos povos, conquistando direitos laborais, sociais, culturais, a liberdade sindical, o direito à greve, a não ser despedido sem justa causa, a ter direito a subsídio de férias, à proteção na infância e na velhice, ao direito ao ensino, à educação, ao ensino, à proteção social, o direito à igualdade das mulheres no trabalho, na família e na sociedade, os direitos da juventude, conquistando o direito de decidir sobre os problemas das suas terras e do seu desenvolvimento, concretizando o reconhecimento do poder local democrático. Conquistas, camaradas, conquistadas pelo povo, mas reconhecidas pelos militares e consagradas pelos deputados constituintes, Assembleia Constituinte em si mesmo, direito novo conquistado, o direito de votar, de eleger e ser eleito, também resultante da Revolução de Abril. Foi uma revolução onde os trabalhadores e o povo decidiram assumir o seu papel de obreiros, construtores e donos do seu devir coletivo, materializando sonhos, aspirações, reivindicações, abrindo as portas de um país encarcerado ao mundo, libertando outros povos que também lutavam para se libertarem do jugo do colonialismo, pondo fim à guerra e propondo a paz e a cooperação entre os povos. E a propósito da União Europeia, é importante dizer àqueles que querem reescrever a história, nós lembramos que foi a Revolução de Abril e não outro processo qualquer que abriu as portas de Portugal à Europa e ao mundo. Não foi a adesão à CEE. Sim, camaradas, 37 anos de política de direita, por parte de forças que abdicaram dos seus compromissos com o povo português e com a Constituição da República, que, à vez, foram atacando as conquistas da Revolução, os seus direitos. É verdade que hoje podemos dizer que muitas dessas conquistas foram destruídas, que há recuos impressionantes e inquietantes. É verdade. Mas daqui também se pode extrair uma lição. Como é que aquilo que o povo português conquistou num ano, eles andam há 37 anos para dar cabo dessas conquistas e dessas transformações. A dificuldade deles é porque Abril continua a residir no coração do povo. Confiavam eles que hoje as novas gerações, em que mais de metade dos portugueses não tinha nascido ou era muito criança quando foi o 25 de Abril de 74, julgavam eles que Abril, as suas conquistas e transformações, fossem apenas algo de saudoso no coração dos mais velhos. Pois nós sabemos que é preciso conhecer as coisas para transformar, até para amar. Mas os jovens portugueses, estas novas gerações, hoje, quando estão a lutar contra o desemprego brutal que atinge o seu futuro, quando lutam contra a precariedade, quando lutam contra as propinas, quando lutam contra a liquidação da escola pública, quando
assumem a liberdade como algo tão natural como o ar que respiram. Eles não lhes estão a chamar valores de abril, mas é isso que eles estão a defender e a lutar, demonstrando que sem este nome, mesmo sem este nome, os jovens estão com abril e com os seus valores. Camaradas e amigos, creio que hoje temos razões fundas para estar preocupados. Que nós não podemos ter ilusões. Podem fazer um compasso de espera, uma pausa na ofensiva, mas tudo aquilo que nós sabemos é que têm preparado para imediatamente a seguir às eleições uma nova ofensiva contra os salários, as pensões e as reformas, contra os serviços públicos. Eles querem enganar os portugueses, como fizeram nas outras eleições. Querem ter o voto para depois prosseguir, portanto, essa mesma ofensiva. Devemos estar atentos a este discurso da hipocrisia, porque o Presidente da República faz bem este exercício, como fazia São Tomás. Olhem para o que ele diz, não olhem para o que ele faz. Mas nós olhamos mais para aquilo que ele faz do que para aquilo que ele diz. Como a sua tese antidemocrática de dizer que isto vai lá é com a alternância e com o consenso dos partidos do arco do poder. Arco do poder. Mas quem disse, camaradas, que há partidos que foram eleitos ad eternum pelo povo português? Porque é que o povo português que hoje vota neste ou naquele não tem o direito de mudar? Porque é que aqueles que tiveram vitórias eleitorais julgam que isso agora é para todo sempre? E quando o Presidente da República faz a escolha entre os três partidos da política de direita, do arco da velha da política de direita, do arco da dívida, então nós dizemos que abril foi outra coisa. Deixa o povo decidir. Deixa o povo decidir pelo voto, pela ação, pela intervenção e pela luta quem é que deve governar o país. Porque quer Cavaco Silva queira, quer não, quando o povo português o entender, este partido assumirá todas as responsabilidades que esse mesmo resultado do povo lhe exigir. Mas é das eleições do dia 25 de maio que estamos a tratar. O essencial das palavras certas já foram ditas pelo camarada João Ferreira. Vamos ter de votar, de ganhar mais vontades, de demonstrar que estas eleições, aparentemente distantes para o Parlamento Europeu, que isso era uma coisa lá de fora, camaradas, estas eleições, o seu resultado tem a ver com a situação nacional. Porque é importante derrotar o governo e os partidos que o apoiam. E se conseguirmos um resultado onde estes partidos sofram uma derrota, estamos-lhe a dar mais um empurrão para a sua derrota final e para a sua demissão. E em segundo lugar, estamos em condições de afirmar que os interesses nacionais, mesmo no Parlamento Europeu, podem ser melhor defendidos pelo trabalho, pela ação, pela intervenção dos nossos deputados. Sim, camaradas e amigos, é uma batalha importante, em que vamos concorrer mais uma vez no quadro da CDU. E, como em tudo na vida, existem uns cucos que, usando ou uma flor ou uma foice no martelo, procuram ganhar e, infelizmente, muitas vezes conseguem ganhar votos que eram da CDU, que eram do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista aos Verdes, mas que acabam por ir para outros. Aqueles que quiserem votar nos comunistas e no PCP é votar na CDU. Os ecologistas, os democratas, todos aqueles que querem votar
no Partido Ecologista dos Verdes, na ID, que querem encontrar um projeto unitário onde se identifiquem, integrem, participem e lutem, é votar na CDU, na Coligação Democrática Unitária, no PCP, PEV. É assim que está no boletim de voto. Mais uma vez, por azar de sorteio, ficámos cá no fundo, disfarçados, em 14º lugar. Pois, camaradas, também é uma questão de esclarecimento que nós temos de fazer, porque sabemos que há muita gente que pela primeira vez vai votar na CDU. Dizem-nos, transmitem-nos, estão a ser sinceros. Desta vez vou votar em vocês. Às vezes até dizer, desta vez vou votar em você. Não votam em você, não há lá o boletim do você. Há, de facto, o boletim onde está a CDU e que é importante, no dia 25 de maio, darmos essa contribuição. Temos condições, temos bom ambiente, estamos a crescer e a avançar, mas em que cada um, amigo, camarada, se sinta um militante da CDU, capaz de dar mais força, porque é do futuro que estamos a tratar, porque é de Abril que estamos a tratar, dos seus valores, das suas realizações e conquistas, porque é da esperança que estamos a tratar, na medida em que nós consideramos, e por último dizer-vos que nem imaginam, nos tempos da ditadura fascista, quantas vezes aqueles homens, aqueles heróis, aqueles revolucionários, tendo em conta a força bruta do fascismo, tendo em conta que arriscavam a vida e vinham tão longe a liberdade e a democracia, quantos deles não hesitaram, não se interrogaram se valia a pena. E houve sempre aqueles que diziam, vai valer a pena sim, que um dia conseguiremos. E conseguiram. Também nós aqui hoje, com tanta dificuldade, havemos de conseguir uma vida melhor em Portugal e para os portugueses. Viva o CDU! Viva a luta dos trabalhadores e do povo!